Amém? Glória seja o nome de Jesus. Hoje eu queria já passar logo para o presbítero, vai pregar a palavra de Deus nessa noite para nós adiantarmos, né? Glória a Deus, que amanhã a gente tem pessoas aqui que trabalham, glória a Deus. A gente costuma terminar o nosso trabalho aqui às 9, né? Glória a Deus, para não prejudicar ninguém, né? Que a gente tem pessoa que levanta cedo para trabalhar. Aqui tem irmã aqui que levanta cedo para ir para os trabalhos, não é verdade? Bendito seja o nome de Jesus. Uma regra do ministério é 9h30. Aí termina aqui nesse horário, né? Entre 9, 9h10, para poder ajudar o povo que mora longe, não é verdade? Eu ando mais de 20 quilômetros para chegar aqui, né? Lá do outro lado, em Marapurã. Eu vinha sempre pelo asfalto, estou vindo mais, estou vindo por dentro. Hoje eu passei pela carraria, irmão, que poeirada. Não é brincadeira não. Meu Deus do céu, mas é bem mais perto. Mas Jesus vai nos dar vitória. Vamos fazer uma oração. Nós já recebemos o servo de Deus, que vai ler a palavra, né, e vai celebrar a Santa Ceia para a igreja de Jesus. Tem a irmã que vai entrar em comunhão, né? Irmã ali vai entrar em comunhão para a glória de Deus. Nosso irmão Leno vai participar da ceia, irmão? Está apto, né? Bendito seja o nome de Jesus. Deus é conosco para nos dar vitória. É bom sempre os irmãos comparecer os cultos, né, de doutrina, não é verdade? Aleluia. Porque é necessário, né? Mesmo que a vez não consegue vir uma vez, vai na outra, glória a Deus, mas não pode ficar sem o culto de doutrina, as pessoas que participam do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Como o próprio Jesus disse, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo.
Oh, glória a Deus. Nós devemos ter parte com o Senhor, ter parte com Ele em tudo na nossa vida, para que Ele venha nos dar vitória. Amém? Oh, bendito seja o nome de Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Estou sentindo falta do irmão Ricardo, né? Hoje é ceia, né? Até agora ele compareceu. Ele e a esposa dele, aleluia. Oh, bendito seja o nome de Deus. Depois eu vou ligar para ele, se ele comparecer, para ver o que aconteceu, não é verdade? Oh, bendito seja o nome de Deus. Não podemos ficar sem a Santa Ceia do Senhor. Está ali? Então, que benção. Oh, aleluia. Oh, mistério. Deus é conosco para nos dar vitória. Aleluia, mistério. Eu estou sentindo aqui a presença. Alaba, subianda. Oh, Deus de fogo, Deus santo de poder. Espírito Santo, confirma, Pai, a tua obra. Confirma, Senhor, a grande bênção, a grande vitória. Pelo poder, ó Pai, do teu sangue, do teu divino Espírito Santo. Oh, Jesus, querendo de mistério, vai tocando agora, vai movimentando, meu Deus, a nossa vida, vai movimentando, ó Pai, agora, pelo poder, Senhor, do teu sangue, do teu divino Espírito Santo. Oh, Jesus querido, vem usar, meu Deus, o teu servo, aqui nesta noite, ó Pai, na palavra revelada do teu divino Espírito Santo, da tua glória divina, da tua glória poderosa. Confirma, Senhor, a tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Todo de pé, glória a Deus. E vamos receber, né, o presbítero Antônio, que vai pregoar a palavra de Jesus aqui nessa noite, né? Todo mês ele está aqui nos ajudando na Santa Ceia do Senhor. Oh, maravilha, né? E o irmão Ricardo também tem entregado algumas revelações aqui que está se cumprindo, né? Alguma coisa que Deus passa para ele aqui, está se cumprindo para a glória de Deus. Jesus está fazendo a obra. Deus é Deus de maravilha, né? Deus é nosso Deus, é um Deus de mistério. Oh, glória! Vamos receber o presbítero Antônio com as palmas bem alegres para ele. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Digam aí comigo, meus irmãos. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos glória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, operando Deus. Amém, meus queridos? Vamos fazer um instante de oração para a glória de Deus, dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, de poder e de glória, na sua presença nos encontramos, Pai querido, nesta hora, Senhor, mais uma vez, Senhor. Pai querido, pedindo a tua misericórdia, pedindo, Deus querido, o teu favor divinal nesta hora, em favor de cada vida aqui já presente. Senhor, Deus de perto e Deus de longe, Senhor. Deus que contempla a aflição do teu servo, da tua serva, sobre a face dessa terra, Senhor. Jesus querido, mais uma vez eu te peço, Senhor, vai de encontro, ó Deus querido, teu servo, Pai querido, Pai amado, naquele leito, ó Deus de enfermidade, repreendendo, meu Deus querido, toda dor, repreendendo, meu Deus e meu Pai, todo avanço de enfermidade, meu Deus e meu Pai, concedendo, ó Pai querido, Pai amado, ó Deus santo, milagre, Senhor, na restauração, aleluia, 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 meu Deus, Pai querido, Pai amado, tenha misericórdia, Senhor, abençoa teus filhos, tuas filhas que já reuniram na tua casa, para a glória e a honra do teu santo, para a glória e a honra do teu adorável nome. Vai de encontro da minha esposa, da minha filhinha neste momento, abençoando a tua Deus segundo a necessidade, abençoa teus filhos, a tuas servas, teus servos,
aqui presentes, ó Pai, abençoando e podendo ser amado e querida família de cada irmão, de cada irmã, aqui reunido, ó Pai, por tua vida misericórdia, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Palma de vitória, igreja. Palma de vitória, alegre para Jesus. Louvado e agradecido Senhor. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder imenso para nos salvar e operando em eternidade e operando Deus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder imenso para nos salvar e operando Deus em eternidade e operando Deus em eternidade. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. E operando Deus, e operando Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graça seja dada. Louvor engrandecido, né, meus irmãos? Seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, conforme o nosso amado pastor disse, louvado seja Deus. A gente vai estar, né, procurando ser breve, né, meus irmãos, ser objetivo para que, né, se cumpra conforme ele falou, meus irmãos. Alguns, né, precisam muitas vezes ainda para mais longe, né, e não precisamos, né, meus irmãos, estender tanto horário, haja vista, né, meus irmãos, aleluia, que todos, né, meus irmãos, aleluia, entendem e compreendem, como o pastor falou, que a condição, né, meus irmãos, a necessidade de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante é, né, meus irmãos, que viemos aqui com um propósito, glórias a Deus, para estarmos, né, meus irmãos, aleluia, nessa noite, aleluia, participando do corpo e do sangue de Jesus, né? A palavra só nos fala, Jesus dizendo na sua palavra: quem de mim se alimenta viverá por mim. Portanto, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estamos falando de vida, né, meus irmãos? Vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espiritual, vida espiritual na presença do Senhor, abençoada para a glória de Deus. Tivemos hoje aqui no horário das 16 horas, né? A igreja estava aberta aqui por volta das 16 horas. Tivemos aqui uma ceia, né, meus irmãos, com os irmãos ali de Marubaí. Glória a Jesus, glórias a Deus. E, né, meus irmãos, estamos aqui, né, mais uma vez, como o pastor falou, glória a Jesus. É necessário, né, meus irmãos, que haja a justificação, né, meus irmãos, o porquê, né, meus irmãos, aleluia, da ausência, né, da nossa ausência no culto de Santa Ceia, nos cultos de doutrina. Louvado seja o nome do Senhor, porque toda semana, né, meus irmãos, toda semana a igreja Pentecostal Deus Amor, não só aqui em Papucaia, mas em todas as congregações, sedes, enfim, temos, né, meus irmãos, esse culto aí, que reúne, né, para a responsabilidade da palavra de Deus, todos os membros, obreiros, novos convertidos, conjuntos, né, departamentos de louvor em geral, se reúnem, né, meus irmãos, nesse culto especial, que é o da palavra, oração e palavra, aqui às quartas-feiras. Portanto, né, meus irmãos, podemos muitas vezes ter algum imprevisto, né, mas não podemos deixar de justificar, né, a nossa ausência. Eu não vim por isso, pastor, não vim por aquilo, pastor. Louvado seja o nome do Senhor, porque aí o pastor vai ficar, né, meus irmãos, ciente. Louvado seja Deus, e a obra de Deus, ela segue em frente, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.
Como eu já falei os irmãos, né? E temos sempre pedido a oração em favor do nosso amado irmão João, né? Ele que puder, né, os irmãos, quando for orar, né? Apresente, né, na sua oração, nosso irmão João Rosa, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor Jesus venha estar abençoando, guardando, dando vitória. Amém, nosso irmão João Rosa, para a glória de Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, quero já estar convidando os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor, irmãos. Lemos a palavra, glória a Jesus, em nome do Senhor, tentar, meus irmãos, ser o mais breve possível. Infelizmente, hoje eu tive um contratempo no horário das 12 horas, eu fiquei até das 12 até praticamente 15 horas, né? 3 horas ali na UPA, né? Naquela unidade ali de pronto atendimento ali, e fiquei ali, né, meus irmãos, infelizmente, essas 3 horas foram, né, infelizmente, perdidas ali no sentido de que eu poderia estar em casa, descansando um pouco com minha família, não pude, né? Então saí da UPA, já vim aqui para a igreja, na Santa Ceia, fui fazer uma visita ao meu pai, irmão João, lá no hospital. Acabei de chegar agora do hospital e estou aqui, então não pude nem descansar. E para quem trabalha à noite, já viu, né? Estou aqui com as vistas queimando aqui, né? Então, de aqui para lá, onde eu, na van, fui tentando cochilar na van, no ônibus, na viagem do trabalho para cá, do Rio, da cidade para onde eu trabalho, para o Rio, não consegui dormir, né? Infelizmente. E cansaço até tamanho, né, meus irmãos? Mas, como o pastor falou, graças a Deus, eu tenho tido essa oportunidade aqui. Eu louvo o nome do Senhor Jesus, o pastor que está aqui, tem abençoado a nossa vida, né, com esse convite para estar ajudando. O pastor de Japuíba, quando precisa lá, ele me chama. O pastor de Ribeira, estamos à disposição. Precisa alinhar só as datas, né, para poder eu conseguir estar ajudando. Permitindo o Senhor, o mês que vem, eu vou estar de férias, eu vou estar congregando mais, né? E não somente ajudando, mas buscando, conforme eu falei de tarde aqui com os irmãos, estarei buscando mais, né, meus irmãos? Que a gente precisa buscar. A palavra do Senhor nos fala que o servo de Deus, ele é dispenseiro, né? A gente tem que abastecer, tem que se encher da graça de Deus, né? E, lógico, também nós somos servos, né? Estamos aqui para servir, louvado seja o nome do Senhor. Mas buscar é muito importante, então a gente tem que buscar. Então, se Deus quiser, a gente vai estar de férias aí buscando mais ao Senhor, ajudando também no que for possível ajudar, o que for solicitado. Mas, em nome de Jesus, não é fácil, não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente precisa, né, meus irmãos? Aleluia, estar. E eu louvo o nome de Jesus. Eu louvo o nome de Jesus por essa oportunidade de estar com os irmãos. Está aqui também podendo cear junto com a igreja pentecostal Deus e Amor de Papucaia. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 24. 2 versículos para a nossa meditação, como o pastor falou, não estender muito, a gente vai só ler, meditar aqui nesses 2 versículos aqui, para já, né, meus irmãos, cear o Senhor. Tem pessoas, tem um irmão, tem uma irmã entrando em comunhão hoje, né? Quais são os irmãos que não têm comunhão, irmão? Moleno, né? Moleno, e a irmã Rosa, né? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou de dizer amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É a versão que eu tenho aqui. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo: Senhor Jesus, continue o Pai falando comigo. Fala, Senhor, mais e mais através da tua palavra. Quem crê assim, diga amém. Bate as palmas de vitória bem alegre para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, conforme nessa oração que nós falamos aqui com o Senhor, essas pequenas, poucas palavras, o Senhor, através de algum testemunho, Ele fala, através dos louvores que já foram entoados aqui, Ele já falou, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, na primeira parte da oportunidade, muitas vezes, o obreiro que está de frente do trabalho, ele também, muitas vezes, geralmente, ele menciona a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus queridos amados irmãos, aleluia, ela é viva e ela é eficaz. Ela não é uma palavra, né, meus irmãos, aleluia, como uma palavra do homem, como uma palavra do filósofo, uma palavra do mais letrado ser humano sobre a face dessa terra. Não. A palavra de Deus, ela é a palavra fiel, digna de toda a nossa aceitação. Então, aquela palavra, meus queridos amados irmãos, que é proferida, aleluia, sobre esse altar, da parte, né, de Deus, aleluia, com toda certeza, né, meus irmãos, a palavra do Senhor chega a dizer, ela não tornará para ele vazia, amém? Não tornará para ele vazia. Por isso nós, né, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos numa igreja, né, que crê nas profecias de Deus, crê, né, meus irmãos, nos mistérios de Deus, crê, né, meus irmãos, na palavra de Deus, como nós vemos, né, cumpria na vida dos apóstolos, dos profetas, antigos profetas do Antigo Testamento. A palavra de Deus, né, meus irmãos, ela vive, hoje se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós cremos, né, que desde os primeiros momentos estamos aqui, o Senhor está aqui falando, a presença do Espírito Santo de Deus, conforme o Senhor falava aqui agora há pouco, ela é notória. Diga amém, diga glória. Louvado e seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, meus queridos amados, outro texto tremendamente, extremamente conhecido por cada um de nós que aqui estamos. Hoje estamos diante da mesa do Senhor e nesse dia, a maioria das vezes a gente ouve, né, meus irmãos, se não a leitura, mas pelo menos a citação deste texto em que o apóstolo Paulo, ele vem, né, meus irmãos, com responsabilidade, até mesmo com preocupação, com a vida espiritual daqueles irmãos, daquela igreja de Corinto. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A igreja estava, né, meus irmãos, aleluia, passando, aleluia, por um momento aqui nós vemos delicado em que a ceia do Senhor, aleluia, estava, né, meus irmãos, sendo feita de qualquer maneira. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Paulo, ele exorta, aquele alerta a igreja do Senhor, essa congregação de Corinto, para que viesse tornar a palavra, tornar aos ensinamentos do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, meus queridos amados irmãos, que a igreja desse tempo aqui, e a igreja de nosso tempo também deve estar dessa forma, como diz em Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que a igreja naquele tempo, o povo de Deus naquele tempo, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este era o padrão da igreja nesse tempo, o povo de Deus nesse tempo, povo que era perseguido, povo que era, não era essa perseguição que muitas vezes as pessoas, alguns reclamam ou questionam, eu estou sendo perseguido. Não é essa perseguição aí, mas eram perseguições ferrenhas, era o Império Romano, eram os judeus, né, meus irmãos, era o judaísmo da época, os religiosos da época, era uma perseguição terrível, e a igreja ainda assim perseverava, meus irmãos, em oração, perseverava na doutrina que os apóstolos ensinavam a partir do que eles aprenderam de Jesus, porque nós vemos aqui no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo diz, né, também vos ensinei, como algumas versões, né? Não era deles a doutrina, né? Não era, como nós muitas vezes ouvimos falar, a Bíblia falando, vãs filosofias. Não, Paulo também alertava naquela época, a Bíblia está relatando, não eram vãs filosofias, não, mas era a palavra de Deus revelada. E Deus usava a boca daqueles homens de Deus daquela época, apóstolos, discípulos, aqueles diáconos, louvado seja o nome do Senhor, para pregar, para ensinar, para exortar a igreja, para que ela viesse, né, meus irmãos,
andar no caminho certo, no caminho que Deus determinou, no caminho que o Senhor Jesus ensinou. Louvado e agradecido seja Deus. E nós vemos aqui Paulo preocupado com a vida espiritual, assim como, né, meus irmãos, nos dias de hoje nós temos, né, um pastor, né, que tem zelado, que tem aqui muitas vezes nos chamado aos compromissos da obra do Senhor. Também até esse tempo, Paulo, Pedro e os demais apóstolos são a liderança da igreja. E a liderança, né, meus irmãos, ela é colocada por Deus, levantada por Deus, debaixo de uma tremenda responsabilidade. E muitas vezes alguns não atiram para isso, não pensam acerca disso, não valorizam isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, o escritor, né? Alguns falam que foi até Paulo, alguns Apolo, mas não há, né, meus irmãos, evidência disso. O escritor de aos Hebreus fala para que nós venhamos, né, meus irmãos, obedecerem os vossos pastores, né? Porque eles velam pelas vossas almas. Eles velam. Há uma grande responsabilidade, né, meus irmãos? Você pensou? Almas e mais almas, vidas e mais vidas estão sendo aqui, né, e nas igrejas do Senhor, sobre a face da terra, sendo arrebanhadas, né, meus irmãos, cuidadas, zeladas para o dia do Senhor. Deus, né, meus irmãos, aleluia, tem chamado eles para essa responsabilidade. Aqui nós vemos, né, o exemplo, né, que é para nós exemplo os apóstolos. Paulo, ele era o líder, né, era um fundador de igreja, antes perseguidor, todos conhecem, depois se tornou um fundador de igreja. Ele pregava, ele anunciava, ele liderava e cuidava do povo, do rebanho do Senhor. E ele, preocupado com a vida espiritual da igreja, ele exorta para que eles viessem se tornar a palavra, para que eles viessem se voltar ao que Jesus havia ensinado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero me ater a esses dois versículos, né, que nós lemos. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e após ter dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. A palavra nos fala, meus irmãos, o Senhor, ele declara, né, nesse texto, que ele entregaria o seu corpo, né, para ser sacrificado numa cruz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sacrifício este, conforme nós lembrávamos, né, meus irmãos, hoje à tarde, glória a Jesus, foi um sacrifício, né, meus irmãos, não temporário, não semelhante aos sacrifícios que eram feitos no passado, que automaticamente perdoava-se, ali tinha-se tinha-se o perdão do pecado através daquele sacrifício daquele cordeiro, e dias depois, ou meses depois, teria que de novo sacrificar o cordeiro novamente, para que novamente se pedisse o perdão e assim fosse, e assim seguia. E se Jesus não tivesse, se a palavra não tivesse se cumprido com a vinda de Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ainda estariam, né, meus irmãos, fazendo dele, sacrificando cordeiros, sacrificando para perdão. Mas o Senhor, ele veio, Jesus, ele veio, cumpriu, né, as Escrituras. E a palavra nos fala, meus irmãos, como João Batista, né, ao batizar às margens do Jordão, olhando para Cristo Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio, né, meus irmãos, e cumpriu, né, a luz que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Deus Pai, né, meus irmãos, determinou nas profecias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Derramou, se entregou por nós. Derramou todo o seu sangue ali naquela cruz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para que nós tivéssemos, meus irmãos, aleluia, direito à salvação, direito, aleluia, ao perdão. Não, como eu falei, o perdão temporário, o perdão que não, mas um perdão, né, meus irmãos, aleluia, tremendamente glorioso, perdão eterno. E por que não dizer a salvação, que é o principal, a salvação através do sacrifício da cruz do Calvário. Deus, a palavra nos fala em Coríntios também, que o Senhor Deus, ele reconciliou os pecadores com ele através de Jesus. Jesus foi, né, meus irmãos, a forma que Deus teve para reconciliar novamente. O homem havia pecado. Romanos 3:23 diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos, irmãos, não tem esse, não tem aquele, todos pecaram. Pecaram em Adão.
Como assim? Adão pegou e todos a partir dele, né, meus irmãos, não são culpados, mas Jesus veio e cumpriu, né, meus irmãos, aleluia, as ordenanças, cumpriu, né, meus irmãos, aleluia, que o Pai determinou e hoje nós temos, né, meus irmãos, como diz a palavra do Senhor, aleluia, fomos reconciliados, glória a Jesus, através de Jesus. E devemos, meus irmãos, aleluia, atentar para isso, lutar pela nossa vida espiritual. Digam glória a Deus. Ter compromisso com a nossa vida espiritual. E aqui Paulo, vendo aquele povo já se descompromissando com a vida espiritual, como uma igreja do Senhor, como servos de Cristo, Paulo ele exorta, ele alerta aos irmãos de Corinto para que viessem para a glória de Deus, tornarem a palavra, tornarem os ensinamentos, tornarem aquilo que o Senhor já havia ensinado a eles, através dos apóstolos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O nosso tempo, meus irmãos, não é diferente. Quantos têm deixado a palavra? Quantos têm deixado a sã doutrina? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para seguir muitas vezes costumes, seguir muitas vezes doutrinas de homens, seguir muitas vezes doutrinas, né, meus irmãos, da prosperidade e muitas outras coisas mais que não são bíblicas. E a palavra do Senhor nos fala, meus queridos amados irmãos, que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé. Muitos se apostatariam da fé, né? E infelizmente alguns que se apostataram da fé estão liderando, olha o perigo, estão liderando, estão pregando, estão anunciando um evangelho adulterado, um evangelho distorcido, um evangelho longe da palavra, da verdade, e tem levado muitos à ruína. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Se apostataram, deixaram de seguir a Jesus, abandonaram a fé. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Paulo, como apóstolo de Cristo, ele, pela palavra do Espírito de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus, ele já alertava esse fato. E não muito longe dele já ocorria, naquele tempo já ocorriam situações como essa. E nossos dias também. Muitos não têm mais compromisso nenhum com a palavra do Senhor, e estão aí liderando, pregando e infelizmente arrebanhando, né? Levando multidões após ele, através de uma doutrina de facilidade, uma doutrina dizendo que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, que essa doutrina está Miranda, que essa doutrina da Assembleia de Deus, essa doutrina das igrejas antigas, é muito tradicionalismo, e vai levando muitos, né, meus irmãos, para a ruína. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Paulo aqui não querendo que os irmãos se arruinassem no pecado, ou seja, abandonassem a fé, ele exortava e despertava a igreja. E assim o Espírito Santo nos nossos dias, né, meus irmãos, sobre a face da terra, usando os seus servos, usando os pregadores com seriedade, que levam uma vida com seriedade diante do Senhor. Glória a Jesus, para alertar-nos, para alertar a sua igreja, para não cair, né, meus irmãos, na mesma situação que os irmãos no passado já estavam caindo aqui, e que muitos hoje, no dia de hoje, têm caído, levando, né, ou seja, sendo levado a, ou seja, sendo, né, meus irmãos, encaminhado a doutrinas que não são bíblicas, muitas vezes, indo a um declínio espiritual, um esfriamento espiritual terrível. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, meus queridos amados irmãos, a palavra, né, Paulo, ele alerta, e com base no que o Espírito Santo de Deus alertava ele, né, meus irmãos, ele ensinava e despertava o povo daquela época, para que não viesse de forma alguma deixar, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, o que o próprio Jesus havia ensinado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela é clara. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque todos os apóstolos, né, meus irmãos, apesar das perseguições, apesar de tudo que eles enfrentaram, eles não deixaram de pregar a verdade. Eles não deixaram de pregar a verdade. E sabemos que a palavra vai se cumprir, perseguições irão se levantar ainda. Não, irão se levantar, e tem se levantado pelo mundo afora. Muitos não têm condições de pregar em alguns países,
Ainda portas estão fechadas para a pregação do Evangelho em muitos países. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a palavra irá se cumprir, né, meus irmãos? Perseguição irá muitas vezes irá se acirrar, piorar. E nós temos que estar firmes na palavra do Senhor. Temos que estar firmes. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Se nós temos a condição de pregar, de caminhar com a nossa Bíblia na mão, entrar numa igreja como essa, uma porta aberta como essa, para louvar e agradecer o nome do Senhor, louvemos o nome do Senhor Jesus e abracemos a palavra, andemos segundo Jesus nos ensina a sua palavra, conforme é ensinado aqui, conforme é ensinado nas igrejas sérias que temos, né? Pela misericórdia da sua face da terra, e em nome de Jesus Cristo, guardemos essa palavra no nosso coração, firmes, andemos firmes na palavra do Senhor, porque se houver um levante, uma grande perseguição, muitos, né, meus irmãos, não aguentarão, porque não estão firmados na verdade. Então vamos procurar ficar firme na verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Na sua doutrina bíblica, a palavra nos fala, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação. A palavra é clara. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Né, meus irmãos? Então é necessário se santificar. Não adianta, né, meus irmãos, a igreja de Deus e Amor, e muitas igrejas sérias que tem por aí também. Semana irmã eu conversei com um pastor, estava falando com um pastor, né, meus irmãos, ele falando da doutrina, né, que é pregada, que é ensinada na igreja dele, lá da sede, lá da região de Queimados, né, região do Rio de Janeiro. Ele, semelhante a que é pregado aqui, que era pregado há muitos anos atrás, Deus e Amor, né, desde o começo. Então a igreja, meus irmãos, não é só Deus e Amor. Tem muitas igrejas que têm pregado a doutrina, têm pregado o ensinamento bíblico, louvado seja o nome do Senhor. E são, né, meus irmãos, aleluia, ou seja, e é importantíssimo a gente valorizar isso aí. Né? O privilégio que temos de estarmos, né, temos conhecido uma igreja que tem ensinado, que tem trazido o ensinamento, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E louvamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tem segurado, né, meus irmãos, na mão dos seus servos, das suas servas, para que mantenham a sã doutrina, para que mantenham o ensinamento bíblico. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque essa, conforme nós vemos aqui, essa era a preocupação de Paulo, apóstolo, dos demais apóstolos, para que o povo não abandonasse a doutrina, para que a igreja não abandonasse os ensinamentos de Jesus. Louvado e agradecido seja Deus, porque fica uma igreja, né, meus irmãos, uma roupagem de igreja, né, um nome de igreja, uma placa de igreja, mas a doutrina está longe dali, o ensinamento bíblico está longe dali. E já nos tempos dos apóstolos estava acontecendo isso aí, né, meus irmãos, quando já se levantavam no tempo dos apóstolos muitas heresias, muitos falsos ensinamentos, muitos falsos doutores. No tempo dos apóstolos já acontecia isso aí, e ensinando e levando, né, meus irmãos, muitas pessoas, né, a abandonarem a fé, abandonarem o que Paulo e o que os apóstolos, o que o próprio Jesus ensinou. Então que possamos, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, guardar a palavra do Senhor, ficar firme na doutrina de Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. É fato, né, meus irmãos, conforme eu sempre comento isso, estamos vivendo os dias finais. Não há, né, meus irmãos, aleluia, quem não concorde com essa frase, né, meus irmãos, estamos vivendo os dias finais. A igreja está vivendo, né, meus irmãos, os dias finais para a face da terra. Jesus fala na sua palavra, não, nem os anjos, nem o filho. Porém, né, meus irmãos, aleluia, sabemos que o fim está próximo por causa dos sinais. Os sinais, né, meus irmãos, revelam, os sinais falam, né, meus irmãos, claramente conosco. Louvado e agradecido seja o nosso. Então, alerta para a igreja do Senhor ficar firme cada vez mais, né, meus irmãos, e pregar, e anunciar, e avisar, que a igreja está aqui avisando, alertando, para que aquele que ainda não aceitou Jesus, para que aquele que está parado, para que aquele que está, né, meus irmãos, muitas vezes cocheando entre dois pensamentos, né, vai para a doutrina da porta larga, ou permanece na doutrina da porta estreita, para que ele venha atinar e voltar para a porta estreita. Entrai pela porta estreita, né? Aleluia, porque apertado o caminho, estreita é a porta. Aleluia. Meus irmãos, o caminho não é largo, louvado, e nem tão pouco a porta é larga, não.
É estreito o caminho, apertada a porta, que conduz à vida, diz a palavra do Senhor. E essa palavra que os apóstolos pregavam, né? E esse ensinamento que os apóstolos exortavam ao povo naquela época, louvado seja o nome do Senhor, acerca da porta estreita, acerca dos ensinamentos de Jesus, que não entra pecado, não é, meus irmãos? Certo? Que não entra, louvado seja o nome do Senhor. E hoje é um culto, né, meus irmãos, de Santa Ceia, semelhante ao culto de doutrina, em que a igreja vem, né, meus irmãos, para estar apenas relembrando, como Paulo ele relata aqui nesse último versículo que nós lemos, relembrando o que Jesus já ensinou para nós, já sabemos, apenas estamos aqui sendo, né, meus irmãos, sendo lembrados acerca daquilo que já aprendemos muitas vezes lá no início da nossa caminhada. Glória a Jesus, para que não venhamos deixar de forma alguma, glória a Jesus, os ensinamentos do Senhor, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Amém? O servo do Senhor está ensinando com a palavra dele, né? Não, mas a palavra do Senhor, glória a Jesus, na qual, se nós ficarmos firmes, com toda certeza, teremos garantido a salvação, a vida eterna, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, dentro desse contexto, né, meus irmãos, dos versículos que nós estamos lendo, a palavra está tratando acerca, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, da ceia do Senhor, né? Estamos diante da mesa do Senhor, entendido a palavra de Deus, o Senhor Jesus, lá nos últimos momentos que ele esteve antes da crucificação, né? Antes da crucificação, Jesus ele reúne os discípulos naquele cenáculo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e ele, né, meus irmãos, fala acerca do pão, fala acerca do cálice, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Conforme lá em João capítulo 6, ele diz, né, meus irmãos, que ele mesmo é o pão que desce do céu, pão vivo que desce do céu. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não é doutrina de homem, é doutrina bíblica, é doutrina da parte do Espírito de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Os judeus que estavam ouvindo Jesus falar, né, saíram, né, meus irmãos, debandaram todos, apenas os apóstolos ficaram, porque, né, meus irmãos, criam, como Pedro falou, que só em Cristo há palavra de vida, palavra de salvação, palavra de vida eterna. Glória a Jesus. Aqueles que querem a vida eterna, meus queridos amados irmãos, abraçam a verdade. Aqueles que querem a vida eterna, abraçam, né, meus irmãos, com os ensinamentos de Cristo, abraçam com a sã doutrina. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque aquele que muitas vezes tem, né, tido prazer em outras doutrinas, na profunda ele sabe a verdade, mas ele quer muitas vezes fazer a vontade da sua própria carne, certo? Seguindo não tem nada a ver, seguindo isso é doutrina do homem, e vai só, mas lá no fundo ele sabe, porque muitas vezes ele saiu, né, da verdade. Muitos que estão hoje na falsa doutrina, na porta larga, eles saíram da porta estreita, saíram da verdade, saíram da doutrina de santificação, conhece a verdade, né? Mas hoje, tendo os seus corações endurecidos, eles deixaram. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas nós somos melhores do que eles? Há super mulheres aqui, super homens aqui? Não, somos todos falhos, sujeitos às paixões, como diz a palavra do Senhor. Então vamos vigiar, vamos ter cautela, cuidado e vigilância. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e vamos ficar firmes na presença do Senhor, na luta, dobrando o nosso joelho, pedindo misericórdia ao Senhor, e ficarmos firmes, ficando firmes, com toda certeza o Senhor será conosco, amém? Em nome de Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, servas do Senhor, que Deus continue abençoando vocês, perseverando na presença do Senhor, firmes. Amém? Eu quero aqui estar convidando a toda a igreja, o pastor, para nós estarmos orando. O Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como eu falei, né? Quarta-feira tem mais um culto aqui de ensinamento da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Mas, né, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus estará falando aqui acerca dessa palavra, acerca dessa doutrina santa. Glória a Jesus, que conduz a vida, que conduz a salvação.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Hoje é bem rápido, o tempo é curto. Glória a Jesus, e nós temos que estar também ceando nessa noite em nome de Jesus. Quem vai estar ceando? Quem vai estar ceando com Jesus? Glória a Jesus. Conjunto, os irmãos, em nome de Jesus, glórias a Deus. Quem de mim se alimenta, viverá por mim, diz o Senhor. Que Deus abençoe. Porque Ele pega, meus queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Quase correndo de pé aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero estar aqui iniciando a oração. Nosso pastor Zé Carlos estará seguindo, glória a Jesus, enquanto estarei aqui higienizando minhas mãos para poder estar partilhando do pão e do cálice do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. Senta a mão para o céu. Aleluia, glória a Jesus. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sua presença nos colocamos, ó Deus, nesta hora, pedindo a Ti, Senhor. Meu Deus querido, pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Aleluia, e poder divinal, ó Deus querido, vem abençoar a vida dos Teus filhos, a vida das Tuas filhas, Senhor, no âmbito espiritual, pois sabemos, ó Deus querido, o Satanás, o inimigo de nossas almas, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Senhor é poderoso, aleluia, grandioso e tremendo para nos guardar, para nos livrar, Senhor, e nos proteger de todo laço do adversário. Sustenta-nos, ó Deus, na verdade da Tua palavra, sustenta-nos, Deus querido, na sã doutrina do Teu Evangelho, para a glória e a honra do Teu santo nome. Utiliza o Teu servo, nosso pastor aqui neste lugar, com poder e graça do Teu Espírito Santo. Abençoa a membresia, os obreiros, Senhor, o povo, aleluia, que congrega em geral, para a glória e a honra do Teu santo nome. Abençoe segundo a necessidade, através desta humilde te pedimos da Tua bênção, te pedimos da Tua glória. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. As irmãs se preparem para louvar, tá? A Santa Ceia, para a glória de Deus. Hoje é noite de bênção, é noite de vitória. Vamos se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Glória a Deus. Os que estão chegando agora, em breve, né? Você também vai estar se alimentando do corpo e do sangue de Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de bênção, um Deus de maravilha. Glória a Deus. Queria ver as irmãs louvar o hino da Santa Ceia em nome de Jesus, para a glória de Deus. Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto com a alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu me pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, Jesus. Glória a Deus. Digo amém? Amém. Glória a Deus. Minhas mãos, meus queridos e amados irmãos, pão. Glória a Jesus. Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e após ter dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido. Então vamos para os céus, para agradecer ao Senhor. Aleluia. Consagramos ao Senhor, meus queridos e amados irmãos, estaremos partilhando, aleluia, o corpo e o sangue do Senhor já já, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Oremos, todo mundo, glória, 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 glória. Senhor, meu Deus, meu Pai, para a glória e a honra de Deus.
consagra, transforma, meu Deus querido, alimento vivo, Senhor, alimentando nessa hora a nossa alma, Senhor. Ó Deus da glória, abençoa a igreja, alimenta, ó Deus querido, sustenta, Jesus, consagra, transforma o teu corpo, a glória do teu santo nome, a carne verdadeiramente vida. Percebemos a cantar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe pão, e Jesus nos convida a servir. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães vou te pregou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Achar, venha Cristo sentar, tudo que você mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, diz que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, alegria transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Disse Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Oh glória. Querida igreja do Senhor, está em nossas mãos uma partícula do corpo do Senhor. Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e após ter dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Está em nossas mãos, queridos irmãos, vocês todos juntos, participar do corpo do Senhor. Participar para a glória de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, maravilha. Verdadeiramente a tua carne e comida, teu sangue é bebida. Senhor, alimenta, sustenta, fortalece. Seja amado Jesus, meu Deus querido, sustenta a tua igreja nos dias maus, Senhor. Sustenta a filha para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, para a glória. Glória a Deus. Semelhantemente, após cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei-o todas as vezes que bebeis em memória de mim.
Igreja amada, estenda as mãos para os céus, aleluia. Jesus diz a sua palavra de cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo de poder e glória. Consagra, Senhor, teu sangue, o suco da vida, Senhor. Transforma e consagre, alimenta a nossa alma neste momento. Para a glória e honra do teu santo nome. Para a glória e honra do teu santo nome, Jesus, consagre e transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Seja o poder. Diz o Senhor Jesus, foi derramado para a remissão dos nossos pecados, diz o Senhor. Igreja amada do Senhor, está em nossas mãos o cálice contendo o sangue do Senhor. O sangue da nova aliança, aleluia, derramado na cruz do Calvário, aleluia, para nos dar vida e vida eterna, oh glória. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu ressuscitarei no último dia. Todos juntos, igreja do Senhor, podemos participar, aleluia, sentindo a presença de Jesus neste lugar,
Aleluia, oh glória. Maravilha, Senhor. Podemos participar todos juntos na tua fé, em nome de Jesus. Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, abençoa a igreja, aleluia, Senhor. Primeiro, Deus querido, os céus das céus, para a glória do teu santo nome, meu Deus, aleluia. Alimenta, Senhor, igreja, alimenta os filhos na tua presença, e a glória e a honra do teu santo nome, meu Deus. Meu Deus querido, teus filhos, a glória e a honra do teu santo nome. A glória em nome de Jesus. A glória do nome de Jesus. Glória. Glória. Oh, maravilha, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, maravilha. Oh, maravilha, 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 Senhor. Glória seja dada em nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja do Senhor. Que maravilha, meus irmãos. Aleluia. A presença do Espírito de Deus neste lugar, meus irmãos. Aleluia. Sinta a presença do Senhor. Seja renovado, seja renovada. Seja cheio da fé, da graça, do poder de Deus neste lugar. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, maravilha, Jesus, graças a Deus. Igreja do Senhor, igreja amada. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, resta agradecer ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor nessa oração, para a glória de Deus, nosso Pai. Aleluia. Estenda a mão para os céus, você que trouxe, né, meus irmãos, você que fez um voto, um propósito diante do Senhor.